Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. INEM, a história de uma negligência que já causou 7 mortos. Ancião, segunda-feira, pelas 22h13, os serviços do Centro de Atendimento de Doentes Urgentes foram contatados por um homem bastante aflito a alertar para o facto de um vizinho estar a sentir-se bastante mal. O idoso, de 95 anos, acabou por morrer. Castelo de Vide, segunda-feira, uma mulher de 86 anos pede ajuda ao INEM sem que tenha obtido resposta. Acabaria por morrer sem socorro. Vendas Novas, um homem de 73 anos teve o mesmo infortúnio. Cacela Velha, um homem de 77 anos, também. Só nos últimos 8 dias, pelo menos 7 portugueses morreram sem que os serviços de emergência médica tenham respondido aos seus pedidos de socorro. Só então o Presidente da República falou, o Primeiro-Ministro explicou, a Ministra da Saúde reuniu com o sindicato do INEM, só então os partidos de oposição deram conta da situação absurda e inaceitável que o INEM está a viver. O que aconteceu como causa desta tragédia evitável? Os técnicos do INEM entraram em greve às horas extraordinárias a 30 de outubro. Querem melhorias salariais porque à entrada ganham um pouco mais do que o salário mínimo e a maioria ganha 1.280 euros líquidos por mês. E querem uma revisão das carreiras, com um aumento de 3 para 5 categorias profissionais, para não terem de esperar entre 10 e 13 anos para ganhar mais 50 euros. O Estado pede aos técnicos do INEM que sejam a vanguarda da proteção da vida dos cidadãos em risco, mas paga-lhes pouco e obriga-os a trabalhar horas extraordinárias até ao limite da lei porque não preenche metade dos 1.500 lugares do quadro do INEM. 7 mortes depois, a ministra ouve o sindicato, o presidente exige medidas, Luís Montenegro pede tempo e as oposições pedem a cabeça da ministra. Como tantas vezes acontece, o país e quem o governa despertam para a realidade dos problemas quando eles causam danos. Teria de ser assim? Neste episódio, vamos tentar perceber melhor o que está em causa neste conflito laboral e perceber as suas causas. Na medida do possível, queremos também saber as consequências. Para esse propósito, convidamos Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Tripulantes de Emergência Pré-Hospitalar, que decretou a greve às horas extraordinárias. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Rui Lázaro, muito obrigado por ter vindo ao P24. Bastou uma reunião de 1h30 com a Ministra da Saúde para que a vossa greve fosse levantada. A pergunta que se impõe é se a solução foi assim tão simples, que explicação tem para que não se tenha resolvido este problema mais cedo? Boa noite e obrigado pelo convite. Eventualmente, na reunião que teremos tido com a Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde em junho, onde explanámos o estado em que a emergência médica se encontrava, ela poderá não ter percepcionado o que nós gostávamos de transmitir. É a única explicação que encontramos. Convergimos quanto às dificuldades que o sistema atravessa, agora com a Sra. Ministra. Convergimos quanto às soluções imediatas e estruturais que importa implementar para iniciar a reversão do atual estado em que a emergência médica se encontra. Portanto, foi relativamente fácil chegar ao entendimento e iniciar desde logo o processo, o protocolo negocial para que possamos pôr em prática as medidas que os técnicos de emergência pré-hospitalar anseiam há tanto tempo. Situamos no tempo estas vossas reivindicações, não apenas por melhorias salariais, mas também pela revisão das carreiras. Há quantos anos o sindicato anda a fazer apelos ao governo para que negocie mudanças, portanto, no sentido da valorização da carreira e da valorização salarial? Pelo menos há 5 anos, desde que eu iniciei a presidência do sindicato, mas os problemas do ensino secundatório já são mais antigos. A nossa carreira foi revista no final do período da Troika. Portanto, a revisão salarial foi feita muito em baixa, muito próximo do salário mínimo para a exigência como profissão como a nossa acarreta. Desde logo, a taxa de abandono começou a aumentar, supera hoje os 40% e tem sido o principal fator que tem afastado os técnicos do INEM e que nos trouxe aos constrangimentos que conhecemos hoje, mas que de resto
já tinham começado há muito tempo atrás. Nós sabemos, portanto, para além das reivindicações de natureza salarial e ao nível de categorias, portanto, que vocês têm colocado, nós sabemos também que só cerca de metade dos lugares do quadro do INEMA que estão preenchidos. E, portanto, em boa parte, aquilo que aconteceu na sequência desta greve, as consequências trágicas que esta greve tem, explicam-se também pelo facto de, havendo greve às horas extraordinárias, com tão poucos lugares do quadro preenchidos, os resultados só podiam ser estes que aconteceram. Certo. De facto, os quadros do INEM deviam comportar 1480 técnicos. Nós somos atualmente pouco mais de 700. Portanto, menos de metade dos desejáveis. A consequência direta são meios de emergência médica encerrados por falta de técnicos diariamente, mas também postos de atendimento no Codu vazios, portanto, menos técnicos a atender chamadas, com os constrangimentos como nós verificamos nos últimos dias. Por volta de 2019, que o trabalho no INEM já era muito assegurado em horas extraordinárias, começaram a parar as primeiras ambulâncias por falta de técnicos, começaram a diminuir os técnicos nas centrais de emergência. Era aqui que tinha sido importante valorizar estes profissionais para que pudéssemos iniciar a reversão destes constrangimentos. O anterior legislativo do INEM o que fez foi ir empurrando os problemas com a barriga, trouxe-nos ao estado atual e agora, obviamente, as medidas têm de ser implementadas de forma mais estrutural, mais imediata, para que se possa construir uma reversão tão rápida quanto possível. Uhum. Por um lado, o Rui Lázaro disse, portanto, que há uma taxa, portanto, de abandono muito, muito grande, na ordem dos 40%, e pergunto-lhe também, as pessoas que saem não são substituídas porquê? Por deliberação do governo ou porque as condições são de facto tão pouco atraentes que há poucos candidatos que estejam disponíveis para ingressar na carreira do INEM? É isso mesmo, é a segunda opção. Os últimos 2 concursos que o INEM levou até ao fim, a taxa de ocupação de vagas foi inferior a 25%. Portanto, o INEM deixou de conseguir contratar sequer para colmatar o número de técnicos que se despediam. E este concurso correria riscos de sofrer do mesmo, se entretanto nos chegarmos a bom porto no nosso protocolo negocial e não conseguirmos valorizar esta profissão. Uhum. Está a falar do concurso que, entretanto, o governo lançou para contratar 200 técnicos. Exatamente. Encontra-se um concurso a decorrer para 200 técnicos de emergência pré-hospitalar e muitos dos candidatos contactam-nos a dizer que, terminado o processo formativo que coincide com o período experimental, se não virem o salário valorizado, que se despedem e que regressam à situação laboral anterior, bem mais remunerada e sem tanta responsabilidade. Uhum. Explique para que todos nós ficamos a saber que nível de exigência ou de competências profissionais se exige a um técnico do INEM. O que é que ele tem que saber? Pois bem, atualmente, para a admissão na carreira, tem de ter o 12º ano e depois passa por um processo formativo, exigente e rigoroso de técnicas de emergência médica, com uma duração superior a 1000 horas, que é dada pelo próprio INEM e para o INEM, não há mais nenhuma formação nem superior nem inferior nesta área. Portanto, somos aquilo que mais se aproxima dos paramédicos que existem noutros países, ainda estamos um pouco aquém, mas também tem sido uma das nossas reivindicações, e é neste processo negocial, que a nossa formação possa passar finalmente para as instituições de ensino superior e para que possamos, de uma vez por todas, ter um grau académico à semelhança do que acontece noutros países. Uhum. O salário de entrada no INEM pouco acima dos 900 euros, um pouco acima, significativamente acima, aliás, por volta de 980 euros, se a memória não me falha. Qual é, portanto, o que é que está em cima da mesa do ponto de vista da reivindicação por parte do sindicato, do ponto de vista da atualização? Ou seja, qual acham que vocês que deve ser, portanto, o salário base de entrada na carreira do INEM? Ora bem, atualmente o salário base de início de carreira é de 922 euros. Nós temos desculpa, outros... Não tem mal. Eu julgava que era 980. Não, 922. Não. Nós temos outros atores no sistema que têm uma ação em tudo semelhante à que nós fazemos e com um nível de responsabilidade e exigência semelhante ao nosso, como, por exemplo, os enfermeiros no INEM, e que oferem, atualmente, com o acordo que fizeram, cerca de 1.600 euros. Portanto, nós aceitamos negociar para valores próximos destes e não abaixo desse. Uhum. Isso, portanto, a ministra comprometeu-se, portanto, a iniciar a negociação com base nesse pressuposto. Sim, efetivamente, apesar de não termos já, porque isso será objeto do processo negocial, acordado um valor,
informámos já que este será o nosso ponto de partida para uma negociação do índice remuneratório e da valorização salarial. Uhum. De qualquer forma, explique-me, enfim, vocês são uma profissão com altíssima responsabilidade, são, em primeiro lugar, portanto, as pessoas que dão resposta a situações de emergência que muitas vezes colocam em causa a vida das pessoas, ou pelo menos salvam as pessoas que estão em risco de vida. O facto de nos últimos dias ter havido pelo menos 7 incidentes associados, portanto, à vossa greve, isso preocupa-vos, causa transtornos, gera discussão junto das pessoas do INEM? Obviamente que preocupa, mas também nos tem vindo a preocupar ao longo dos anos. Observarmos a casos iguais a estes que vieram estes últimos dias a público e não vermos adotada nenhuma medida que visasse mitigar ou reverter estes constrangimentos. Esta ação reivindicativa que nós organizámos de greve foi o nosso grito de revolta, para que olhassem para nós e nos valorizassem, mas sobretudo para que pudéssemos fazer chegar mais e melhores cuidados aos portugueses, que não tem sido o que temos observado nos últimos anos. Uhum. Portanto, e várias vezes, portanto, independentemente de reivindicações de natureza salarial ou profissional, vocês foram dando conta de problemas, deficiências, de incapacidades do INEM em dar conta dessa resposta. Porquê é que acha que houve, ao longo destes anos todos, pelo menos nestes 5 anos que o Rui Lázaro fala, porquê é que acha que houve esta indiferença, para não falar de insensibilidade, por parte da tutela política, dos poderes políticos, relativamente aos problemas? Porque está em causa, de facto, uma situação, um trabalho, um serviço público de extraordinária sensibilidade. O que é que aconteceu? Porquê é que não conseguiram fazer passar a vossa mensagem? Porquê é que não foram ouvidos? Eu atribuo, sobretudo, a responsabilidade ao anterior Conselho Diretivo do INEM. Por um lado, porque não adotou medida nenhuma que visasse sequer tentar reverter a situação de degradação que o INEM veio enfrentando ao longo dos últimos anos, mas por outro, que muitas vezes nem sequer reconhecia os próprios constrangimentos. Nós passámos por uma dificuldade extrema de tentar convencer o poder político de que o INEM estava a degradar-se, na altura o que o Sr. Presidente do INEM fazia era a dizer o contrário, que eram picos, que era pontual. Portanto, foi preciso começarmos, de facto, há cerca de 2 ou 3 anos, a denunciar casos que corriam mal, em que o INEM não cumpria a sua missão, para que começássemos a conseguir convencer o poder político que era necessário aplicar mudanças no INEM, necessário aplicar mudanças na emergência médica e necessário valorizar os técnicos de emergência pré-hospitalar. Uhum. E, portanto, foi preciso o país chegar à situação a que chegou, enfim, com as consequências trágicas que todos nós conhecemos, para que o poder político finalmente decidisse abrir um processo negocial. De facto, o que lamentamos. Porque nós, em bom tempo, avisámos a Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde que era importante iniciar a reversão desta degradação que nós tanto falamos, muito antes de nós termos sequer anunciado ou manifestado a intenção de fazer greve. Foi uma pena que ela não nos tivesse ouvido. Esperemos agora, nas negociações diretamente com a Ministra, que cheguemos a bom porto. Uhum. Uma última pergunta para terminar, Rui Lázaro. Portanto, a greve suspensa a partir de amanhã e já tem datas para se reunir novamente com a Ministra da Saúde? Certo. O protocolo negocial prevê reuniões de 10 em 10 dias até que seja chegado a um entendimento global. Ou seja, a próxima reunião será já no próximo dia 21 de novembro. Rui Lázaro, muitíssimo obrigado por ter vindo ao P24. Eu que agradeço. Bom trabalho. Nós não fomos protegidos, fomos deixados à sorte. Fomos deixados à sorte, sorte enganado. Ficamos filhos sem pai e sem mãe. Ficamos filhos sem pai e sem mãe. O tema já foi objeto de vários estudos e de vários livros. Não estivesse em causa uma das páginas mais deploráveis da história do Portugal contemporâneo. O abandono ao que o Estado português votou os soldados moçambicanos, angolanos e guineenses depois da descolonização está, por isso, de regresso com o documentário Por Ti, Portugal, Eu Juro, em exibição em várias salas do país. Vale a pena ver e vale a pena refletir. Depois de recrutar 1,4 milhões de africanos para as fileiras do exército colonial, Portugal regressou a casa e deixou-os entregues à sorte dos novos poderes que eles tinham combatido. Saber o que lhes aconteceu e partilhar o que sentem com a traição é um murro no estômago. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenham um bom fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.